No vídeo de hoje falaremos de um clube tradicional, com história e cheio de problemas financeiros. Quer saber quem resolve esses problemas? Fica até o final com a gente! E agora você pode ajudar o Table Redondo a ter conteúdos ainda mais legais. Sabe como? Sendo membro do nosso canal! E o que eles ganham com isso, estagiário? Fala pra eles! Eu vou falar, não enche o saco. Sendo membro, você pode ganhar uma camisa oficial todo mês, recebe notícias atualizadas, participa também da nossa Liga do Fantasy. E que vale uma camisa! Eu ia dizer, sai pra lá, ô cara chato, tem muito mais na nossa descrição. Se liga aí, põe a vinheta, vai. O Portsmouth quase se chamou Royal Artillery FC quando um grupo do exército amador da cidade criou esse clube em 1894. Mas um escândalo de profissionalismo que era proibido na época fez com que o Royal Artillery fechasse as portas. Mas a popularidade do clube foi imensa e o apelido pegou. Foi quando em 5 de abril de 1898, na 12 High Street, foi fundado o The Portsmouth Football and Athletic Company, ou os Pompey. E a placa azul em comemoração à fundação do clube continua no mesmo endereço. Ah, Inglaterra, como eu te amo. Os Pompey disputaram sua primeira partida em setembro de 1899, mas só na temporada 1926-27 conseguiu a promoção à primeira divisão inglesa, ficando lá por 32 anos seguidos. No pós-guerra, nós fomos bicampeões ingleses nas temporadas 1948-49 e 1949-50. Mas nem tudo são flores. Depois de um quarto e terceiro lugar nas temporadas seguintes, fomos rebaixados em 1959. E depois só foi ladeira abaixo! O Portsmouth acabou indo para a terceirona, sendo o primeiro clube campeão inglês a ser rebaixado a tal nível. Viu? E sempre foi essa gangorra. Chegamos à Premier League, vencemos a FA Cup, caímos para a segundona. Vamos para uma competição europeia, chegamos na terceira e até quarta divisão. Mas o que marca mesmo a história do clube, esse clube tão tradicional, são os problemas financeiros. Grana, bufunfa, money, verdinho... Calma, essa é perigosa. Tudo começa em 1911, quando o Portsmouth teve uma temporada desastrosa, vencendo apenas 8 de seus 38 jogos e foi rebaixado. O clube só se manteve em pé por conta de um apelo da população por fundos. Presta atenção que é só o começo. Depois de incríveis 5 quase falências, 4 donos na mesma temporada... E o caso de Terry Venables, que adquiriu 51% do controle do clube por... Não, isso aqui deve estar errado. Ele só pagou 1 libra para ser presidente. Depois de tudo isso, veio o início da pior fase da história do clube. Ou a melhor, né? Com dívida acumulada em mais de 130 milhões de libras, as coisas já estavam insustentáveis. O clube não podia contratar e iniciava os campeonatos com até 20 pontos negativos. Em 2011, assumiu o russo Vladimir Antonov. Antonov, meus amigos, foi preso acusado de fraudes e estelionato. Que zica, hein? Até que chegaram os anjos, os salvadores. Percebendo o problema, quem entrou em ação? Sabem quem é? A torcida! Os torcedores criaram o plano Pompey Supporters Trust. Insatisfeitos, os torcedores entraram na justiça para assumirem o clube. E em 9 de abril de 2014, pontualmente às 10h30 da manhã, o clube alcançaria uma marca histórica, se tornando um dos principais times comprados pela sua torcida no mundo, sendo o maior do tipo na Inglaterra. O clube teve suas dívidas quitadas 18 meses após o grupo assumir. Que história, meus amigos, que história!
O Portsmouth manda seus jogos no Fratton Park desde a sua fundação. A capacidade é para mais de 20 mil torcedores. E o grande rival dos Pompey é o Southampton, com quem faz o South Coast Derby. Curiosamente, uma das rivalidades menos jogadas no futebol inglês, devido ao fato de os clubes estarem em diferentes divisões sempre, né? Mas isso geralmente aumenta a ferocidade do jogo. O mascote do Portsmouth é um sapo. A escolha foi feita por causa do nome da rua em que se situa o Fratton Park, que se chama Frogmore Road. Curiosidade 1. Em 1956, o Portsmouth disputou o primeiro jogo da história do futebol com iluminação artificial contra o Newcastle United. Curiosidade 2. Com o título da FA Cup em 2007, o Portsmouth quebrou uma espera de 69 anos entre um título e outro na competição. O maior período até hoje esperado. Não sabia disso, é? Acesse o card aqui em cima e veja todas as curiosidades sobre a Copa da Inglaterra, my friend. E aí, qual clube você quer ver no próximo vídeo, hein? Diz aí nos comentários. E se gostou, dá um like pra nós!